11ª questão. Considere o fragmento a seguir. O músico George Maltner costuma dizer que existem dois tipos de imbecis: os imbecis que não leem e os imbecis que leem. A diferença é a seguinte: os que leem conhecem a extensão da imbecilidade própria e alheia, ao passo que os que não leem ignoram até mesmo a sua lamentável situação. Os que fogem da leitura mal desconfiam que andam perdidos em todos os espaços. Em relação aos elementos coesivos numerados em destaque, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. O elemento 6 é o único que pode ser substituído por um elemento equivalente à medida que. E atenção, pessoal, a expressão à medida que, é uma locução conjuntiva e traz uma ideia de proporção. Ou seja, ela pode ser substituída pela expressão à proporção que. O elemento coesivo sinalizado com o número 6 não traz essa ideia de proporção. E já a expressão ao passo que, nesse caso específico, traz uma ideia de simultaneidade. Dessa forma, ela não pode ser substituída pela expressão à medida que. Portanto, a afirmativa 1 está falsa. Sabendo que a afirmativa 1 está falsa, já posso descartar a opção A. Afirmativa 2. Os elementos 4, 5 e 7 substituem um referente apresentado anteriormente. Os elementos coesivos que se referem ao elemento já apresentado, a gente chama de anáfora. Ou seja, os elementos anafóricos são elementos que se referem a termos já mostrados anteriormente. Então vamos ver o elemento 4. Os que leem. Os se refere a imbecis, seria aqueles que leem. Então, de fato, os faz referência ao elemento apresentado anteriormente. O elemento 5, que também faz referência a imbecis, ou seja, nós temos aí um pronome relativo que. No elemento 7, sua, sua está fazendo referência aos ignorantes, Nesse caso aqui, unindo lamentável situação a os imbecis. Portanto, sua também é o elemento anafórico, está fazendo referência aos imbecis. Portanto, a afirmativa 2 está verdadeira. Sabendo que a 2 é verdadeira, eu já posso descartar o item C. Então, sobram apenas os itens B e D. Afirmativa 3. O elemento 6 estabelece relação semântica de explicação e pode ser substituído por posto que. Na verdade, o elemento 6 não traz essa relação semântica de explicação, que está trazendo uma relação simultânea, e não explicando. E, dessa forma também, não pode ser substituída por posto que. Portanto, a afirmativa 3 está falsa. Sabendo que a 3 está falsa, sobra apenas a opção D de dado, Mas vamos ver as outras afirmativas. Os elementos 1, 2 e 5 estabelecem o mesmo tipo de relação semântica entre as orações que eles interligam. Então vamos ver o elemento 1. O músico George Maltner costuma dizer que existem dois tipos de imbecis. O que aqui nesse caso está ligando duas orações, uma subordinada a uma oração principal, no caso a oração subordinada substantiva objetiva direta, costuma dizer o que. Já o elemento 2, o que, trata-se de um pronome relativo, faz referência aos imbecis. E o elemento 5, também é um pronome relativo, está fazendo referência também aos imbecis. Portanto, a afirmativa 4 está falsa. Afirmativa 5. Todos podem ser substituídos por elementos linguísticos equivalentes. Nós já vimos que isso é falso, Nem todos eles estabelecem
o mesmo tipo de relação semântica. Portanto, essa opção está falsa. E a opção 6, afirmativa 6, os elementos 2, 4 e 7 podem ser substituídos por elementos linguísticos equivalentes. Isto é verdadeiro, né? Todos, de fato, podem ser substituídos por mecanismos linguísticos equivalentes. No caso, o mecanismo aí é a própria anáfora, né? Um elemento, um mecanismo coesivo. Todos eles aí são mecanismos anafóricos. Portanto, a opção correta da 11ª questão é a opção D de dado. 12ª questão. Leia o período reproduzido a seguir. Até mesmo certas obras literárias se mostram insuficientes quando outras leitoras já nos ensinaram a escolher e a ler melhor. Nesse período, opção A, pressupõe-se, por meio do uso das palavras insuficientes e melhor, que nenhuma obra literária por si só é suficientemente capaz de nos ensinar a fazer escolhas e melhorar a nossa capacidade leitora. Então, pessoal, é um tipo de questão que a gente deve se ater ao que está escrito, né? Não fazer interpretações que extrapolem o que está escrito. Então, nessa opção A, né, em nenhum momento ele fala que nenhuma obra por si só é suficientemente capaz de nos ensinar. Ele fala certas obras literárias, né? Ele não diz nenhuma obra literária. Portanto, a opção A já está falsa. A opção B, subentende-se, por meio do uso do operador argumentativo até, que a experiência literária nos capacita a fazer melhores escolhas e nos torna leitores eficientes. Essa opção também está falsa, né? A utilização da expressão até, né, em até mesmo certas obras, né, tira justamente essa universalidade. E o que consta na opção B é que justamente a experiência literária, não importa qual seja, né, essa experiência, capacita a fazer melhores escolhas. No entanto, o período que foi reproduzido, né, diz que certas obras literárias, e não todas, ou seja, não há esse caráter universal, né, presente aí na opção B, ok? Portanto, a opção B está falsa. Opção C. Pressupõe-se, por meio do uso do operador argumentativo até mesmo, que existem obras literárias que não são capazes de tornar os leitores mais críticos. Exatamente. E nessa opção C, ele não está trazendo esse caráter universalizante, né? Ele só está dizendo que existem obras literárias que não são capazes de tornar os leitores mais críticos, né? Ele não está universalizando, ele não está dizendo as obras literárias não são capazes de tornar os leitores mais críticos. Ele está tirando essa universalidade, está apenas dizendo que existem obras, né? E de fato é isso que consta no período que foi reproduzido, né? Principalmente quando nós nos deparamos com o seguinte trecho: até mesmo certas obras literárias, né? De fato, pressupõe-se que há obras literárias que se mostram, né, benéficas para ensinar a escolher e a ler melhor, né? No entanto, existem outras que são insuficientes, como nós podemos ver nesse período. Portanto, a opção C está verdadeira. A opção D, subentende-se, por meio do uso das palavras insuficientes e melhor, que as obras clássicas da literatura não operam milagres. Em nenhum momento ele fala isso, né? Obras clássicas, né? Não há essa referência ao trecho reproduzido, né? Então ele diz: as obras clássicas da literatura não operam milagres na transformação da percepção das pessoas, né? Aqui ele também está trazendo esse caráter universalizante, que não é o que consta no trecho reproduzido. Portanto, a opção correta da 12ª questão é a opção C de casa. 13ª questão. Leia o período a seguir. Reforçamos nossa autoconsciência e daí brota a vontade de resistir. Tomando-se como referência as relações sintático-semânticas do português escrito padrão,
A ocorrência do ponto antes do conector, né? Aqui, o conector, o E, né? Nós temos aí um ponto final antes, né? Que está justamente aí delimitando os dois períodos. Então vamos às opções. Opção A é admissível, pois assinala uma quebra sintático-semântica intencional, a fim de realçar o sentido da segunda oração. Está verdadeiro, até porque nós temos sujeitos diferentes, né? E também uma relação semântica diferente entre esses dois períodos. Portanto, o ponto final, aí nesse caso, ele é admissível. Opção correta, letra A. Opção B é admissível, pois assinala uma quebra sintático-semântica intencional, a fim de revelar apenas a criatividade do autor. A opção está falsa, né? Não se trata apenas de uma questão de criatividade do autor, mas também de uma ênfase maior dada, né, ao segundo período, mais especificamente no que diz respeito à vontade de resistir. Portanto, a opção B está falsa. A opção C é inadmissível, né? Simplesmente por ser inadmissível já traz, né, essa opção C como falsa, ok? E da mesma forma está a opção D, né, dizendo que trata-se de uma pontuação inadmissível. Portanto, a opção verdadeira da 13ª questão é a opção A. 14ª questão. Considere os trechos a seguir. Trecho 1. Lendo com frequência, tendemos a exigir de nós mesmos e de nossos interlocutores uma clareza maior ao falar, mais sutileza ao pensar, um pouco mais de originalidade ao viver. Trecho 2. Lendo intensamente, sentimos-nos intensamente visados, reforçamos nossa autoconsciência. As orações reduzidas de gerúndio, nos dois trechos, justamente são as primeiras orações, né, dos dois trechos, lendo com frequência e lendo intensamente, né? Opção A. Exercem a mesma função sintática, mas estabelecem relação de sentido diferente. E em relação às orações reduzidas, né, são aquelas que contam com o verbo em uma das formas nominais, ou seja, podem ser orações reduzidas de gerúndio, de particípio ou mesmo de infinitivo. Pois bem, pessoal, essas orações reduzidas de gerúndio estão desempenhando a função sintática de advérbio, né? Mais especificamente, podem ser classificadas como adverbiais condicionais. Lendo com frequência e lendo intensamente são condições, né, para as orações que vêm logo depois. Ou seja, ao ler com frequência, tendemos a exigir de nós mesmos e de nossos interlocutores uma clareza maior ao falar. Já no trecho 2, ao ler intensamente, sentimos-nos intensamente visados. Em outras palavras, né, para a gente exigir mais de nós mesmos, é necessário ler com frequência. Para a gente se sentir intensamente visado, né, é necessário ler intensamente. Então, nesses casos aí, as orações reduzidas de gerúndio estão desempenhando a mesma função sintática. E nesse caso específico, uma função sintática de advérbio. Portanto, eu já posso descartar, né, as opções C e D. Sobram as opções A e B. Na opção A, nós temos que exercem a mesma função sintática, mas estabelecem relação de sentido diferente, né? Nós já vimos aqui que, na verdade, a relação de sentido é a mesma, né? Trata-se aí de uma relação condicional, né? Então, já que a relação de sentido é a mesma, ambas são reduzidas de gerúndio, desempenhando a função de um advérbio, né? Mais especificamente uma condicional, trata-se aí da mesma relação de sentido. Portanto, a opção correta da 14ª questão é a opção B de bola. 15ª questão. Leia e analise as afirmações a seguir. O uso do ponto de interrogação tem função retórica em: a arte em geral e a literatura em particular não servem para nada? Trecho 2.
há predominância do sentido literal nos termos do trecho. Kafka dizia que um livro deve ser como um martelo que rompa a espessa camada de gelo. Trecho 3. Há termos utilizados em sentido conotativo no trecho. Desistimos de encontrar nos meandros dos significados comuns que dormem durante décadas no dicionário. Trecho 4. O uso do ponto de interrogação tem função de marcar uma questão que deve ser respondida literalmente pelo interlocutor em: afinal, para que serve a literatura? Das afirmações estão corretas. Então vamos lá. No trecho 1, o uso de ponto de interrogação tem função retórica. Então, assim, pessoal, trata-se aí de uma pergunta, né? Agora, essa pergunta, ela é retórica ou não? Lembrando que uma pergunta retórica, né, ela não pretende fazer um questionamento, mas sim afirmar ou mesmo insinuar alguma informação, né? A gente utiliza as perguntas retóricas, por exemplo, quando a gente quer ser irônico, né? Ou mesmo trazer um pouco de sarcasmo aí na afirmação. Então, pessoal, será que realmente o autor desta pergunta, né, ele estaria em dúvida a respeito de a literatura não servir para nada, né? Na verdade, percebe-se aí que há de fato uma função retórica, uma vez que o objetivo não é saber, né, se a literatura em particular serve ou não para nada, até porque ele já traz a resposta para isso, né? Ao fazer essa pergunta, ele traz, né, uma voz social que poderia elaborar essa pergunta, mas não é ele que está fazendo essa pergunta. Na verdade, ele está sendo irônico aqui. Basta a gente fazer a leitura do texto, né, para perceber que ele está se utilizando aqui da retórica, né? Trata-se de fato de uma pergunta retórica. Ele não quer nenhuma resposta. Ele não está querendo saber o que você acha disso. Ele está simplesmente trazendo uma pergunta retórica, da qual a resposta já vem na própria pergunta, né, pelo tom irônico utilizado. Então, se ele está sendo irônico, é porque ele faz uma crítica a esse próprio questionamento. Portanto, a afirmação 1 está verdadeira. Afirmação 2. Há predomínio do sentido literal dos termos no trecho. Kafka dizia que um livro deve ser como um martelo que rompa a espessa camada de gelo, né? Obviamente, a gente percebe aqui que não se trata de um sentido literal, né? Aqui está sendo utilizado uma linguagem figurada, né? Um sentido conotativo, né? O livro não deve ser um martelo, né? Aqui é um sentido de fato figurado, né? Portanto, a opção 2 está falsa. Eu acredito que vocês devam marcar facilmente essa afirmativa 2 como falsa, né? Afirmativa 3. Há termos utilizados em sentido conotativo, né, sentido figurado, no trecho. Desistimos de encontrar nos meandros dos significados comuns que dormem durante décadas no dicionário, né? Percebe-se, obviamente, aqui que se trata de sentido conotativo. E vale lembrar que o sentido conotativo não é utilizado apenas na literatura, né? Nós frequentemente utilizamos o sentido conotativo ao utilizar metáforas, né? As metáforas também são um bom exemplo, né, de um recurso que nós utilizamos não apenas em textos literários, mas frequentemente no dia a dia nós utilizamos muitas metáforas. E voltando à questão, o item 3 está verdadeiro, né? A afirmativa 3 está verdadeira. Afirmativa 4. O uso do ponto de interrogação tem função de marcar uma questão que deve ser respondida literalmente pelo interlocutor em: afinal, para que serve a literatura? Essa afirmativa está falsa, né? Ele lança essa pergunta, mas não é questionando o interlocutor, mas simplesmente para manter o interlocutor no mesmo tópico discursivo que está sendo desenvolvido.
E a mesma coisa ele faz aí nos períodos seguintes, né? Essa pergunta está presente no terceiro parágrafo, e no terceiro parágrafo ele traz outras problematizações, né? Outras perguntas, mas não perguntas que são feitas diretamente ao interlocutor, né? Que busca de fato uma resposta do interlocutor. Não é isso que se trata. São questões, né, que visam manter o mesmo tópico discursivo. Portanto, a afirmativa 4 está falsa, né? Como nessa questão as únicas alternativas, as únicas afirmativas, né, que estão verdadeiras são as afirmativas 1 e 3. Portanto, a opção correta a ser marcada é a opção C de casa. 16ª questão. Leia o trecho a seguir. Um verso cheio de ambiguidades me interroga. Vou buscar meu tempo perdido. Vou respirar meu sopro de vida. Vou contar meus 100 anos de solidão. Para realizar uma leitura eficaz desse trecho, o leitor precisa acionar prioritariamente a. O cotexto e recuperar o procedimento de imitação por captação, recurso utilizado com o intuito de reforçar um discurso socialmente cristalizado. Pois bem, pessoal, é importante a gente fazer aqui uma rápida diferenciação, né, entre o que seja cotexto e contexto, né? Resumidamente, o cotexto diz respeito, né, às relações linguísticas dentro do texto. Então, a compreensão, né, do sentido de um texto, ela se dá, né, analisando simplesmente aquilo que está estritamente linguístico. Então, por exemplo, quando eu digo vou buscar meu tempo perdido, né, não está aí estritamente linguístico, expressa a informação, né, de que há aí um intertexto, né, fazendo referência à obra de Marcel Proust, né, que é justamente Em Busca de O Tempo Perdido. No entanto, essa informação ela não tem como ser resgatada analisando simplesmente o cotexto. Portanto, né, para realizar uma leitura eficaz desse trecho, né, para a gente saber do que se trata, né, até porque ele faz referência também a outras obras, né? Vou contar meus 100 anos de solidão, uma referência à obra de Gabriel Garcia Marques, né, 100 anos de solidão. No entanto, analisando simplesmente o contexto, né, do que está estritamente linguístico, nós não temos essa informação, né? Nós não temos a informação de que está sendo feita uma referência à obra de Garcia Marques. A gente faz essa referência, né, porque nós temos um conhecimento de mundo. E é graças a esse conhecimento de mundo que a gente consegue fazer a referência dessa expressão, né, com a obra do escritor colombiano. Agora, claro, como a leitura é um processo interativo, né, pode ser que alguém não tenha conhecimento dessa obra 100 anos de solidão, não tenha esse conhecimento, né, de que, na verdade, o autor está fazendo uma referência a essa obra. Não tem conhecimento de que, na verdade, se trata aí de um intertexto, né? Sendo assim, né, a leitura não vai ser eficaz da forma como o produtor desse texto queria. Então, houve aí, nesse caso, uma intencionalidade, né? Mas pelo fato de o interlocutor não ter aquele conhecimento de mundo que faz com que ele faça essa relação, né, com a obra do escritor colombiano, esse texto acaba não sendo aceito da forma como ele foi produzido, né? Portanto, pessoal, o cotexto ele não é o suficiente, né, não é suficiente para se realizar uma leitura eficaz desse trecho. Portanto, a letra A está falsa. Letra B. O seu conhecimento de mundo e recuperar a alusão a obras clássicas da literatura, recurso utilizado com o intuito de criar uma imagem positiva e inventiva do autor do texto. Está verdadeira, é exatamente isso que acontece. Nós temos uma referência ao Em Busca de O Tempo Perdido, aos 100 anos de solidão, ao livro O Último Sopro de Vida, né? Mas essas referências nós fazemos com a utilização do nosso conhecimento de mundo. Letra C. A intertextualidade e recuperar o procedimento de imitação por subversão,
recurso utilizado com o intuito de provocar humor, reverenciando algumas obras literárias, né? Não se trata disso, né? Não há também a utilização de recursos, né, com o objetivo de provocar humor. Isso fica muito claro no trecho que foi lido, né? Alternativa D, a conotação e recuperar o procedimento de imitação por captação, procedimento utilizado com o intuito de transformar o texto numa prosa poética. Está falso, né? A utilização do intertexto nessa imitação por captação não está proporcionando a manutenção do texto que foi imitado. Portanto, a busca do tempo perdido do autor não é a mesma busca do tempo perdido de Marcel Proust. Os 100 anos de solidão de Garcia Marques, né, não são os mesmos 100 anos de solidão aos quais, né, faz referência o autor, né, desse trecho, né, quem fez a imitação. Portanto, né, não está sendo mantido o sentido do texto que foi imitado, fazendo assim com que a opção D esteja falsa. Portanto, a opção correta da 16ª questão é a opção B de bola. 17ª questão. Considerando o modo de organização do texto, pode-se afirmar que a multimodalidade é inadequada, tendo em vista o gênero discursivo e o suporte no qual o texto se apresenta. Está falso, né? A multimodalidade diz respeito, né, a uma multiplicidade de maneiras de significação que são possíveis, né, de a gente utilizar. Então, por exemplo, eu posso escrever um texto, né, o elemento linguístico, e juntamente com esses elementos linguísticos trazer imagens, mudar a fonte da letra, né, fazer algumas palavras sublinhadas, e tudo isso envolve a multimodalidade. Nesse caso, a multimodalidade é mais do que adequada. Então, textos multimodais são textos que se utilizam de diversas formas, né, de produção de significado. Não apenas os elementos meramente linguísticos, né, mas também como as cores, a disposição do texto, a própria fonte do texto é produtora de significado, né? Às vezes você quer trazer produz um texto ou mesmo uma frase, né, e quer dar um ar, né, de tradição naquilo que está sendo dito. Você já muda uma fonte, utiliza uma fonte que faz referência àquele formato de letra, né, da época medieval. Então isso já traz um sentido de algo que seja clássico, né, que seja tradicional, né? Então a multimodalidade é frequentemente utilizada por nós, né, e é sim adequada também no que diz respeito ao gênero discursivo que foi utilizado nesse texto. Opção B. A linguagem não verbal funciona apenas como ilustração, a fim de deixar o texto mais atrativo para o leitor, né? De forma alguma está falso essa alternativa B, né? A linguagem não verbal não funciona apenas como ilustração, ela também contribui para a produção de significado. De fato, ela pode deixar o texto mais atrativo para o leitor, mas a única funcionalidade dela não é isso, né? Ela também produz sentido, né? Ela participa da produção de sentido do texto. Portanto, a opção B está falsa. Opção C. A multimodalidade o constitui, pois a linguagem verbal e a não verbal estão conjugadas para a construção de sentidos em sua totalidade. Aí sim, nós temos uma afirmativa verdadeira, né? Realmente a linguagem verbal e a não verbal estão conjugadas, né, juntas, produzindo sentido para o texto. Opção D. A linguagem não verbal compromete o potencial semiótico do texto, tendo em vista que não acrescenta significado para a sua totalidade, né? Também está falso, né? Geralmente, quando aparecem essas afirmativas sobre linguagem não verbal, linguagem verbal, né, é muito provável que a linguagem não verbal seja tratada, né, como algo que produz sentido, que
colabora para a interpretação do texto, né? Dificilmente você vai encontrar uma afirmativa que seja verdadeira e que esteja tratando a linguagem não verbal como algo que não produz significado. Até porque seria incoerente, né? Uma vez que se trata de uma linguagem, né? Então, se é uma linguagem, ela acrescenta sim significado, seja qual linguagem for. Portanto, a opção correta da 17ª questão é a opção C. Para responder às questões 18 e 19, leia o excerto produzido a seguir. Uma questão que poderia ser posta diz respeito ao convívio com o gênero literário como caminho necessário a ser percorrido se se pretende desenvolver capacidade de expressão, mesmo quando o autor é chamado/convocado a produzir um texto argumentativo. 18ª questão. A partir das ideias apresentadas nesse excerto, conclui-se que, opção A, o autor distancia-se do ponto de vista defendido no texto de PRC, no que concerne ao papel da literatura, uma vez que focaliza apenas a escrita. A opção está falsa, né? Até porque ele aborda o convívio com o gênero literário como um caminho necessário a ser percorrido, ou seja, ele vai ao encontro das ideias defendidas no texto, né? E não ele vai de encontro às ideias. Ele concorda sim com as ideias defendidas no texto de PRC, portanto a opção A está falsa. Opção B. O autor alinha-se às ideias defendidas no texto de PRC, no que diz respeito à importância da literatura na formação do indivíduo, né? E de fato é isso que acontece. Quando ele diz uma questão que poderia ser posta diz respeito ao convívio com o gênero literário, então ele diz que o convívio com o gênero literário é um caminho necessário, né, se pretende desenvolver capacidade de expressão, mesmo quando o autor é chamado, convocado a produzir um texto argumentativo. Portanto, produzir um texto argumentativo, né, faz parte da formação do indivíduo. E a literatura, dessa forma, é vista como um caminho necessário para isso, né, para a formação do indivíduo. Portanto, a opção B está verdadeira. Opção C. Os dois textos defendem o uso do texto literário como prerrogativa para uma escrita mais correta e adequada. Em nenhum momento eles dizem isso, né? Eles vão dizer que para escrever corretamente e adequadamente, né, deve-se utilizar o texto literário. Né? Deve-se utilizar o texto literário. Isso está falso, né? Em nenhum momento eles dizem isso. Opção D. Os dois textos analisam o papel do ensino da literatura sob a perspectiva apenas da fruição estética, né? Também está falso, né? A literatura não é vista apenas no âmbito da estética. Ensinar literatura é também ensinar, né, meios para não ser manipulado, e isso nós encontramos no texto de PRC. Portanto, não se trata apenas de uma fruição estética, como consta no item B. A opção correta da 18ª questão é a opção B de bola. 19ª questão. Sobre a linguagem do excerto, é correto afirmar. Opção A. A locução verbal poderia ser revela que o produtor do texto não assume total responsabilidade em relação ao conteúdo asseverado. Está verdadeira, né? De fato, ele está utilizando essa locução verbal poderia ser, né? A utilização do futuro do pretérito é um modalizador que, de fato, funciona como uma preservação de face. E isso nós encontramos bastante, né, na linguagem jornalística, né, funcionando justamente para não ter, né, essa responsabilidade total com aquilo que está sendo dito. Porque quando você utiliza locuções como essa, né, quando você utiliza o futuro do pretérito, você traz uma afirmação, né, que se encontra na incerteza. Portanto, a opção A está verdadeira. Portanto, a opção correta da 19ª questão é a opção A. 20ª questão. Em um material didático destinado ao 8º ano, encontra-se a seguinte atividade de leitura. Leia o texto e responda às questões. Somos todos poetas. Assisto em mim a um desdobrar de planos.
As mãos veem, os olhos ouvem, o cérebro se move. A luz desce das origens através dos tempos e caminha desde já, na frente dos meus sucessores. Companheiro, eu sou tu, sou membro do teu corpo e adubo da tua alma. Sou todos e sou um. Sou responsável pela lepra do leproso e pela órbita vazia do cego, pelos gritos isolados que não entraram no coro. Sou responsável pelas auroras que não se levantam e pela angústia que cresce dia a dia. Classifique as palavras destacadas no texto. De quantos versos e estrofes é formado o poema? Crie em grupo um desenho representativo do poema. Considerando as questões propostas, essa atividade de leitura. Letra A. Coaduna-se com a proposta de formação do leitor apresentada no texto de PRC. Está falso, né? As questões que giram em torno desse texto dizem respeito aos aspectos formais do texto, né? Classificar as palavras destacadas, quantos versos e quantas estrofes, né? São elementos formais. E o texto literário ele vai muito mais do que isso, vai muito além disso. Como nós podemos ver até mesmo em um dos parágrafos do texto de PRC, quando ele diz: tornamo-nos, assim, pessoas mais críticas, menos manipuláveis. Já não nos seduzem certas programações, certos discursos, certas certezas. Até mesmo certas obras literárias se mostram insuficientes, quando outras leituras já nos ensinaram a escolher e a ler melhor as linhas e as entrelinhas, a forma e o fundo, o óbvio e o interpretável. Portanto, aqui, o texto de PRC, né, o foco não são os elementos formais, é justamente aquilo que vai além disso, além do estritamente linguístico. Portanto, essas questões propostas, né, não se relacionam com as ideias apresentadas no texto de PRC. Assim, a opção A está falsa. A opção B. Fundamenta-se na mesma concepção de leitor apresentada no texto de PRC. O texto de PRC, né, traz a proposta de um leitor crítico, né, de uma leitura crítica, e não simplesmente de uma leitura literal, né, de uma leitura que se resuma, né, aos elementos formais de um texto. Portanto, a opção B está falsa. A opção C. Utiliza o poema principalmente como pretexto para explorar conteúdos. E é exatamente isso que acontece, né? O texto é apenas um pretexto para se explorar esses conteúdos, né? Classificação de orações, né? Classificação de palavras, quantos versos, quantas estrofes, né? E isso, infelizmente, a gente acaba vendo em algumas práticas, né? Que se dizem baseadas no texto, né? Mas muitas vezes o texto é apenas um pretexto para se ensinar a língua, né? Como vem sendo ensinada há vários séculos. Portanto, essa opção C está correta, né? O poema é utilizado principalmente como pretexto para explorar conteúdos. Opção D. Tem subjacente uma concepção de leitura baseada na interação leitor-texto. Está falso, né? Não se trata aí de uma concepção de leitura, né? Uma concepção interativa, né? Baseada aí no interacionismo. Não é isso. Na verdade, a concepção de leitura que nós podemos ver aí nessa atividade é uma concepção mecanicista, né? Uma concepção cujo foco está no texto. Portanto, a opção D está falsa. A opção correta da 20ª e última questão é a opção C de casa.